Olá, estamos no ar com Notícias de Fortaleza. Hoje vamos falar do novo projeto de territorialização da cidade. O projeto foi votado na Câmara Municipal de Fortaleza e também teve a participação da população para elaborá-lo. Confira alguns detalhes na reportagem. A nova estrutura territorial de Fortaleza foi planejada em 2017. Ela amplia a regionalização da cidade para 12 regionais e 39 territórios. Fortaleza, há mais de 20 anos, ela vem trabalhando a sua questão territorial por meio das regionais, das secretarias regionais. Nós percebemos, com esse estudo, que as regionais elas estão, vamos dizer, superdimensionadas com população. Nós temos uma população muito grande, a gestão em algumas regionais está ficando muito distante da população. E essa foi, então, uma das propostas do Fortaleza 2040, foi o de fazer um estudo sobre uma nova regionalização na cidade de Fortaleza. E isso foi, então, encaminhado ao prefeito como uma proposta de melhoria na gestão territorial da cidade. Com a nova territorialização, o projeto pretende diminuir as diferenças entre as regiões da cidade e garantir maior autonomia administrativa ao município. A gente conseguiu agrupar muitas pessoas e envolvê-los nessa política, né, de poder ter a participação das pessoas na implementação do Plano Fortaleza 2040, através da governança territorial, que é a elaboração das agendas. Um diferencial do projeto é o objetivo de dar mais efetividade ao atendimento da população. E o que é que você acha da participação popular em projetos como esse? Eu acho de suma importância, certo, a população participar, porque, em primeiro lugar, quem sabe a dor aonde sente, aonde está sentindo, é exatamente o doente, que no caso é a população. Então, nós somos prioridade em caso de participação popular. Sem participação popular não tem ação. Para aprofundar o assunto, convidamos Carlos Bezerra, coordenador do Plano de Territorialização de Fortaleza. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza para falar desse assunto tão importante, né? Um assunto que vem tomando de conta aí de alguns bairros, né? Saber que novidade é essa, 6 regionais, vão ser 12, 39 territórios, enfim, muita coisa para a gente esclarecer aqui, saber como surgiu essa ideia. No decorrer dessa edição do Notícias de Fortaleza, a gente vai tirar algumas dúvidas, né, da população. Vamos lá, primeiro explica de forma objetiva, né, o que pretende esse plano de territorialização. Até a nova territorialização de Fortaleza, como a gente vem chamando, ela se trata, na verdade, da evolução de um processo que Fortaleza já possui desde o início do século XX. Né? Fortaleza, sua primeira divisão administrativa em dois distritos, depois em 7, voltou a 5, até que na época do prefeito Juraci Magalhães, ele estabeleceu 6 regionais, a gestão regional da cidade, para que se pudesse fazer uma administração mais descentralizada nesse sentido. 21 anos depois dessa divisão, se percebe que muita coisa mudou. Mudou as regionais, elas avolumaram em população, elas tiveram um crescimento substancial de equipamentos públicos que precisam de cuidados, e isso remeteu à gestão municipal a necessidade de avaliar o modelo que está implantado e propor uma melhoria nesse modelo. O projeto em si ele é voltado para essa melhoria, esse aperfeiçoamento, né? E também uma decorrência do Plano Fortaleza 2040, que a gente pode detalhar um pouco melhor de onde surgiu isso. Mas, em linhas gerais, o projeto da territorialização, como você está tratando, né? Ele se trata do aperfeiçoamento da gestão regional de Fortaleza. Nós vamos... Sim, pode continuar. Nós vamos partir hoje de 7 regionais, porque inicialmente foram criadas 6, mas na gestão da prefeita Luiziane se criou a Regional do Centro, por questões mais específicas daquela área da cidade. Sim. E isso, ao longo desses 21 anos, né, podemos dizer, a proposta inicial dessas regionais foi mudando, as coisas foram se transformando. Por outro lado,
elas ficaram, vamos dizer, mais distantes da população porque a cidade cresceu. Para você ter uma ideia, quando a gente iniciou esse projeto, a Regional 5, ela tem uma população que supera a população de qualquer cidade do interior do Ceará. Regional 5. Só Regional 5, para você ter uma ideia. Sem falar também que temos a Regional 6, né, que tem a Grande Messejana, que é também... 29 bairros, são muita 29 gente, bairros, muita gente, hoje muitos equipamentos. Essa gestão, então, ela construiu muitos equipamentos e descentralizou na cidade que precisam ser olhados, precisam ser cuidados. Entendi. Precisam ter o engajamento da população. E a ideia de se fazer essa discussão e essa proposta foi de aperfeiçoar isso, essa descentralização administrativa, esse cuidado com o território, com os territórios da cidade. Então, pelo que você está falando, diante de todas essas transformações, ela se faz necessária, né? Sim. Ela é necessária muito mais pela conservação desses equipamentos. O que é que, por exemplo, essa descentralização pode trazer de positivo para uma gestão? Olha, ao iniciar essa discussão, nós tivemos primeiro, vamos dizer, um alinhamento interno com as secretarias atuais. Certo. Com os gestores no ano de 2017, 2018, uma discussão de como essas secretarias estão funcionando, né? E há, de certa forma, uma dificuldade dos gestores em dar resposta às demandas da população, em acolher a população no seu trabalho, por todos esses fatores que nos colocamos, né? Então, quando a gente começou, então a gente viu que a necessidade hoje para Fortaleza de uma gestão territorial, ela basicamente, vamos dizer que ela tenha 3 funções prioritárias. Uma é acolher a população, ou seja, receber as demandas, receber as queixas, receber as ideias, poder engajar a população. Você vê um momento como esse, tão delicado, onde nunca se fez tanta necessidade de uma ação coletiva, governo e sociedade no enfrentamento dessa pandemia, esses canais de planejamento, de comunicação, né? De ligação. E principalmente, Luiz, de engajamento, né? Eu acho que Uhum. nós precisamos muito desenvolver em Fortaleza o engajamento, as pessoas se engajarem para que as ações públicas se tornem cada dia mais alinhadas com o interesse real da cidade, né? Uma segunda função dessa gestão proposta é cuidar do território, cuidar dos equipamentos. O que se vê muito é que, às vezes, o município investe numa praça, faz uma reforma, equipa, e aquilo, como não tem um cuidado, vamos dizer... Como deveria ter, né, realmente. Um zelo, né? Um zelo, um olhar, uma coisa nesse sentido. Aquilo, às vezes, é preciso, em pouco tempo, ser refeito. Isso, né, envolve todos esses custos. Talvez gaste mais do que a primeira reforma, né? Enfim, é um dinheiro que ninguém quer gastar, obviamente, né? Se houvesse uma manutenção, um zelo mais efetivo. Isso, nós precisamos, então, nós temos muitos equipamentos públicos municipais na cidade que precisam ter um olhar mais próximo. Que a gestão ela consiga cuidar melhor desses equipamentos. E outra, pequenos serviços que as regionais, quando inicialmente elas foram construídas, elas tinham um papel mais robusto, elas faziam obras, elas faziam... Né, e elas perderam isso ao longo dos anos, mas esses pequenos serviços, como a retirada de um ponto de lixo que está incomodando uma comunidade ali de muito tempo, às vezes o processo ele tem que andar muito dentro da administração e demora, né? Então, tem vários pequenos cuidados que um gestor territorial tem que auxiliar. E uma terceira função nessa proposta é a função da articulação. Fortaleza, como qualquer cidade desse porte, ela tem não apenas a administração, mas ela tem também a sociedade atuando. O que nós temos de grupos de cultura, de grupos de esporte, de grupos que não são do poder público, mas que animam a cidade, que fazem a cidade acontecer, associações de bairros, agências de cidadania, ou seja, nós precisamos que a gestão se articule tanto com a sociedade, como se articule com os demais órgãos da prefeitura. Consiga fazer com que naquele território
as ações elas atendam ao interesse da população, elas engajem a população e elas tenham respostas positivas da gestão municipal. Então, esse tripé de acolher, cuidar e articular é vamos dizer assim, a orientação-chave dessa nova regionalização proposta. Agora, como essa regionalização proposta que o senhor falou, ela se encaixa nesse programa, né, nesse projeto Fortaleza 2040, que pensa a cidade para daqui 20 anos? Aí eu tenho que remeter um pouco, se me permite, Claro. A própria criação do IPLANFOR. Né? Certo, o IPLANFOR sim. é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Sim. O IPLANFOR foi criado no último ano da gestão da prefeita, Luiziane, mas ele só foi implantado no primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Certo. E ele foi implantado com a missão explícita de o quê? De fazer com que a cidade tenha planejamento. Ou seja, é uma função que todo mundo cobra que as coisas aconteçam pensadas, organizadas, para não ter desperdício, para ninguém pegar caminhos e atalhos errados. Certo. Nessa questão se percebeu que Fortaleza não tem um plano que enxergue a cidade a longo prazo. Ninguém diz assim, para onde a cidade tem que ir. E de que forma ela vai, né? Quais são os potenciais que a cidade precisa desenvolver? Por exemplo, Fortaleza é uma cidade que tem um litoral que poderia estar desenvolvendo muito mais uma economia do mar do que desenvolve hoje. É um potencial que a cidade ainda tem para desenvolver, né? Certo. A geração de energia na cidade é outro potencial. E também que problemas nós precisamos superar para que a cidade se torne aquilo que todo mundo quer, uma cidade de oportunidade, uma cidade mais justa, uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais inclusiva. E no meio desses desafios aí, a gente enxerga um grande desafio que permeia tudo isso, que é a desigualdade na cidade. Fortaleza é uma cidade muito bonita, muito bacana, mas uma cidade muito desigual. Desigual territorialmente, nós temos bairros em Fortaleza que tem um IDH que equivale a... É muito alto. Muito alto, e né? outros muito E baixos. outros, até o povo diz, a gente sai da Noruega para a África subsaariana, Sim. né? Na mesma cidade. E essa desigualdade, ela é também raiz de muitos problemas. Se a gente sobrepõe os problemas que persistem na cidade, como algumas doenças que permanecem, os homicídios, eles estão muito próximos das regiões mais vulneráveis de DH menor, né? É coisa que isso é comprovado. É comprovado mundialmente, inclusive, né? E essa desigualdade, ela para ser, vamos dizer, reduzida, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Aí o Plano Fortaleza 2040, ele então foi concebido para idealizar-se uma cidade em 2040, nós queremos chegar numa cidade mais estruturada, numa cidade que acolha as diferenças, uma cidade mais igualitária. Mas para isso nós precisamos superar um conjunto de desafios que estão aqui hoje. Sim. E ele então se propôs em torno de 7, a gente chama eixos, né? 7 grandes eixos, que esses eixos eles traduzem os grandes objetivos que nós precisamos correr atrás. Esses eixos, cada um deles, ele articula um conjunto de planos específicos. Entendi. E um dos eixos é o eixo da governança. Certo. Né? A gente hoje concebe que não basta só fazer uma boa gestão, é preciso ter uma boa governança. Certo. E a governança você consegue quando você consegue fazer com que a gestão funcione articulada com a sociedade. Nessa proposta da governança, de como melhorar a governança municipal, foi então definido, delineado, que Fortaleza tem que desenhar um modelo de gestão territorial que tenha uma boa governança. E aí, isso veio uma determinação do plano, o plano propôs isso. Ao IPLANFOR coube durante os anos de 2017, 18 e 19, desenvolver essa proposta, discutir, porque é uma proposta que você precisa de engajamento da população para isso. E nós chegamos ao final de 2019 com a proposta que o prefeito, então, tratou como uma minuta de lei, encaminhou à Câmara e aprovou esse modelo da gestão, que é o que está aí agora, com 12 regionais e 39
territórios. É interessante você falar isso porque a gente agora entende que foi, digamos assim, um plano de territorialização que foi feito em pouco mais de 2 anos, não foi uma coisa pensada rapidamente. Carlos, eu vou pedir licença para você porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta. Acesse a internet também para acompanhar nossa programação em tempo real, fortaleza.ce.gov.br. Continuamos com o Carlos Bezerra, coordenador do projeto de territorialização de Fortaleza. Carlos, quais foram, digamos assim, os critérios dessa divisão, dessa nova territorialização da cidade? Vamos dizer, o primeiro deles foi... Não vou colocar em ordem de importância. Nem precisa. Não, mas um que pesou muito, porque é uma orientação do próprio Plano Fortaleza 2040, é que a região administrativa ela ficasse numa média de 250 mil habitantes. Certo. Isso é o que quem trabalha com isso, quem estuda com isso, que vamos dizer que fosse o ideal para uma gestão segundo estudo territorial fosse numa média de 250 mil habitantes. Isso também tem que combinar com outras questões, como questão de densidade, sim. Acesso. Então, é uma variável, né? Se, por exemplo, hoje uma das regionais, ela fica com a área grande, mas com população mais reduzida, que é essa regional que fica aqui na área da Sabiaguaba. Essa é uma área física, territorial, ampla, mas uma população bem menor, bem menor do que, por exemplo, uma que tem uma área talvez até um pouco menor, que é a da Regional 1, mas uma densidade populacional muito grande. Sim. Tem bem mais habitantes do que cá. Outro critério... Então isso pode até puxar, por exemplo, desculpa te interromper, Carlos, por exemplo, uma regional que hoje, por exemplo, seja a Regional 1, virar 2, né, enquanto uma regional menos habitada continua sendo apenas uma. É mais ou menos por aí, né? Isso. Uhum. No caso, por exemplo, a Regional 1, como tem também um outro critério que foi muito valorizado nessa proposta, foi o critério cultural. Sim. O critério histórico, o critério já de relacionamento das populações. E esse critério, ele fez com que algumas regionais, aquela proposta de, vamos dizer, desmembrar de uma para outra, o pessoal disse, não, a gente quer permanecer juntos, né? Então esse também pesou. Ah, tá. Mas não, assim, como eu lhe digo, foram vários, né? Vários, né? Um outro critério que também que foi vale muito destacar, utilizado, né? a questão de acesso, ou seja, qual seria a área que pudesse melhorar o acesso, porque hoje nós temos regionais que para o cidadão sair do bairro que ele mora e chegar lá na sede da regional, ele pega 2 transportes. Nós temos situação de que para sair do local e se dirigir à regional por algum motivo, ele gasta um tempo muito grande. Então, essa questão do acesso a gente olhou, foi uma sugestão dada. As barreiras que também existem na cidade, a cidade possui, né, essas barreiras construídas ou naturais, as naturais como o Rio Cocó, como o Rio Maraguapinho, as lagoas, ou, em algum caso, e as construídas, como os BRTs, isso também a gente verificou. O equilíbrio de equipamentos existentes, porque como a cidade ela não tem uma história de bastante planejamento, nós às vezes temos muitos equipamentos numa determinada região da cidade e noutras menos. É verdade. Como há ninguém pode... Há uma descentralização assim, né? Como ninguém pode arrancar daqui e levar para cá, nós temos que também fazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Então, foram diversos critérios, populacional, cultural, né, identidade da convivência, barreiras, equipamentos,
Tudo isso pesa nesse planejamento de assim, territorialização, entre vários outros, né, Carlos, também Isso. que a gente pode citar Muito aí. também, a própria decisão política daquele Sim. território de querer estar junto com o outro. Até porque teve participação popular nessa decisão, né? Teve, A sim. gente citou no bloco passado que foram mais de 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos pensando nesse projeto que foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, né? Agora me diz uma coisa, temos hoje 6 regionais, contando com a do Centro 7, e indo para 12 com 39 territórios, né? Isso afeta os cofres públicos? Que diferença tem isso? Olha, uma determinação que o prefeito deu na época foi de que, independente da quantidade, de que nós temos 7, de se iria para 12, para 13, 14, seja o que for, que fosse desenhado um modelo de gestão que não onerasse e que aproveitasse a estrutura, o pessoal existente, para que não se criasse mais não se criasse um volume maior de cargos e Sim, servidores claro. nisso, né? Então, esse estudo, ele foi feito pelo pessoal do Planejamento e Orçamento e Gestão, a CEPOG, olhou todos os servidores que tinham a quantidade que é necessária para esse desenho e a proposta de remanejamento para que, vamos dizer que no regional tenha 200 servidores, e ela vai ser dividida em 2, vai 100 para uma, 100 para outra, para que não haja um ônus muito maior. Seria só mais uma forma de, geograficamente, beneficiar mais a população, né? Principalmente para a população ganha, o quê? Você vai ter um gestor que, ao invés de fazer uma gestão de 600 mil habitantes, ele vai fazer de 250 a 300. Entendi. 200. Então, ele vai ter, vamos dizer, um pouco mais de braço para isso. Certo. Segundo, a área, ao invés de 21 bairros que ele tem que cuidar, ele passa a cuidar de 6, 7. Ou seja, para a população, isso é um ganho de você, então, ter um gestor que vai ter um pouco mais de controle, né? de controle. Sim, saber exatamente o que fazer. A proximidade também, ou Isso, seja, a orientação é de que a instalação se dê em locais de fácil acesso, já próximo a equipamentos públicos onde o acesso é facilitado, para que essas regionais elas possam receber a população, o cidadão que queira chegar até lá de uma maneira, vamos dizer, que ele não precisa mais pegar 2, 3 ônibus para chegar até lá. O centro administrativo daquela regional. Uma das diretrizes do projeto foi exatamente não onerar, não criar mais, não ampliar muito a estrutura e otimizar os recursos já existentes para isso. É claro que num primeiro momento a instalação, vamos dizer, de algumas novas sedes, coisas nesse sentido, você Vai tem que gerar ter algum gasto. algum investimento, claro. Mas em termos... Mas para por aí, né? em termos, vamos dizer, de execução, né? de se criar, foi feito todo um estudo aí para que não haja uma diferença de custos com o pessoal, por exemplo, nessa divisão. Bem, vou pedir mais uma vez licença ao Carlos, porque a gente vai fazer mais um intervalo e volta logo em seguida e você, claro, não sai daí. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza. Comigo está o Carlos Bezerra, ele está coordenando o projeto de territorialização de Fortaleza. Carlos, como é que foi a participação popular dentro da escolha e da execução desses critérios para territorializar a cidade? Tá, Luiz, só vai me permitir uma pequena correção, claro. né? Eu, na verdade, participei do processo de elaboração da proposta, que foi entregue ao prefeito, e o prefeito, então, encaminhou à Câmara, a Câmara aprovou, e hoje se encontra, vamos dizer, sendo estruturada para ter início, talvez até o final do ano, devido à pandemia, teve esse problema. Inclusive, eu até quero saber, agora que você já citou, a questão de quando isso vai realmente valer, né? Isso. Pela informação que nós tínhamos, porque a gente, ao entregar a proposta, a gente, de certa forma, toca adiante. Sim. A informação que nós tínhamos é que, com a criação da SEGER, a Secretaria Regional, a SEGER já estava com um esforço muito grande, junto com a CEPOG, com divisão dos contratos administrativos, redistribuição de pessoal, tudo isso, para entrar em abril ou maio com a nova estrutura. Com a pandemia, e aí houve um refluxo. O mundo parou, né?
Sim. E parece que está tudo pronto para na hora que... Cara, eu acredito que de bom tom que se comece, então, talvez com uma nova gestão, porque você não vai iniciar uma coisa em dezembro para ter que mudar tudo claro. em janeiro, né? É bom, mas você falou a questão da participação, dos critérios. Como eu te falei, inicialmente a gente fez um alinhamento interno na prefeitura com os gestores, para poder tocar adiante. Havia uma necessidade, naquele momento, em 2018, da gente identificar quais seriam os componentes da boa governança aqui no território de Fortaleza. E a gente fez um seminário sobre governança territorial e saiu dali com essas sugestões para articular, para cuidar e para dividir quais seriam os recortes, que a gente chama. Esses critérios que eu já te falei, eram 8, né? Sim. E aí o passo seguinte foi, em cada uma das 7 regionais, a gente fez um chamamento para o pessoal das lideranças, agentes de cidadania, as pessoas que se engajam na política da cidade, das comunidades, para que apresentamos a proposta em cada uma das 7 regionais e criamos uns grupos de trabalho por cada bairro, onde o grupo de trabalho iria discutir como ele via isso, o que é que ele sugeria para isso, como deveria funcionar, ou seja, começar, né, dar a participação, a contribuição da população. Ali mesmo a gente já percebeu que essa divisão dos 121 bairros de Fortaleza, em alguns locais, se dividiu pela lei, mas na cabeça e na convivência das pessoas aquilo não se dividiu. Sim. As pessoas, elas continuam, 2, 3 bairros vizinhos, elas continuam se achando um território único. Você vê, isso é muito forte aqui no caso do Porto, que o pessoal gosta muito de chamar o Serviluz, que nem um bairro não é. Uhum. Você vê o pessoal da Vila Betânia, que não é um bairro oficial, mas se posiciona como um bairro oficial. Então, nessa questão a gente já percebeu que a divisão em 121 bairros, ela tinha essas variações, né? Que em alguns lugares o pessoal falava, não, ninguém vai discutir isso no bairro não, a gente já tem um grupo de 5 bairros que a gente já vem se reunindo sempre, nós vamos fazer dentro desse grupo. E aí a gente deu um tempo para que essas contribuições chegassem. As contribuições chegavam de cada um desses grupos, os relatórios que eles nos mandavam, já indicando pessoas, representantes de cada um desses grupos. E nós voltamos então a fazer outra rodada regional, às vezes 7 oficinas. Aí a oficina é uma coisa mais, uma imersão com pessoas já indicadas. E a gente nessas oficinas viu todas as propostas que cabiam naquela regional e começamos a redesenhar. E nisso se percebeu que, além de se ter uma proposta de regional administrativa, dentro da regional existem conjuntos territoriais diferenciados. Como o senhor citou agora sobre a Vila Betânia, Serviluz. Né? Um exemplo muito claro. Um território, Aldeota e Meireles, ele é um território que ele tem especificidades que não são as mesmas, por exemplo... do Pirambu e da Barra do Ceará. Não, que essas já estão noutra, mas dentro da mesma regional, entendi. como o caso do Porto, o Vicente Pison, ou seja... certo. Então, o gestor, ele precisa dialogar com a regional, mas há já uma divisão, não é uma divisão, uma separação, mas uma divisão de interesses territoriais que extrapolam mais de um bairro, às vezes até mais do que um, mas que não é possível cada território desses 39 que foram identificados ter uma unidade de gestão, com um secretário, com isso, não. Então, se propôs, no final dessas rodadas, dessas oficinas, se reuniram todos os grupos numa oficina grande, oficina municipal, e se definiu essa proposta de um mapa com 39 unidades de planejamento, que a gente chama de territórios, agrupadas em 12 regiões administrativas da cidade, que é isso que nós temos hoje, usando todos esses critérios. Isso foi apreciado, foi finalizado ali, então isso aconteceu durante todo o ano de 2018, e logo em seguida, antes mesmo de virar lei, nós fizemos o exercício os territórios começar a fazer um planejamento territorial também. Olhar as fragilidades, as fraquezas, as forças positivas que tem aquele território e propor ações ao município para superar isso e melhorar e promover o desenvolvimento.
Então, cada um dos 39 territórios, com exceção do único que a gente não conseguiu, mas cada um desses 39 fez uma proposta e encaminhou. E aí foi feita uma articulação com os órgãos de toda a prefeitura, com SME, SMS, CEINF, tudo isso, e foi feita uma agenda de compromissos, que são mais de 1.000 compromissos que a prefeitura assumiu com esse conjunto territorial. Isso é que a gente chama agenda. Então foram elaboradas essas agendas, o pessoal propôs tudo que precisa, a prefeitura disse, nós temos condição de até o final de 2020 atender aqui, até aqui, né? Nós temos recurso e previsão para isso. E essas agendas foram esse primeiro exercício. Então a participação ela se deu... Bem presente já, né? Não, foi muito presente. 2018, 2019 houve bastante, inclusive essa senhora que falou na reportagem anterior, se não me engano, ela é do grupo que elaborou essa agenda no Passaré, naquele território de lá, né? Entendi. Não, então você até conseguiu até explicar melhor para mim, né, e para quem está nos assistindo, essa questão da territorialização e regionais, né? São coisas diferentes, mas eu já consegui entender, né, que são territórios que não são bairros, né, mas que têm de repente os mesmos interesses, os mesmos pedidos de compromisso e que se identificam com aquilo, né? Só para reforçar um pouco isso rapidamente, o território, o modelo proposto para a gestão, ele é um modelo que tem um gestor regional, uma gestão regional nas 12. Sim. Dentro, vou dar o exemplo da Regional 1, ela tem, além da Regional 1, ela tem vários territórios. Por exemplo, Pirambu e Cristo Redentor é um território. Carleto, sim. Pamplona e Jacarecanga, um outro território. Entendi. E esses territórios, a ideia é que se fortaleçam fóruns permanentes de diálogo da população, sim, com aquele território. Que tem uma regional. Que tem uma regional. E o gestor, ele atua nos 5, 6 territórios da sua regional, mas ele, em algum momento, ele tem a decisão, a visão regional com todo o conjunto. Claro, entendi. Bem, Carlos, é um assunto muito interessante, né? Porque fala muito do futuro da cidade, né? Acho que vale a pena você voltar mais vezes aqui ao Notícias de Fortaleza para a gente conversar e se aprofundar mais sobre isso. Eu acredito que a população tenha muitas curiosidades a respeito dessa territorialização importante e necessária para a cidade. Carlos Bezerra, ele que faz parte desse projeto de territorialização de Fortaleza, muito obrigado pela sua presença aqui. Luiz, eu que te agradeço, né? Agradeço aí à TV e aos nossos telespectadores. E que o senhor volte mais vezes, tá bom? Porque eu acho que nós vamos precisar da cidade inteira para concretizar isso, né? Maravilha. Para tocar adiante, porque a intenção já foi, avançou até chegar à lei, agora para materializar precisa Obrigado, da força Carlos, da população. pela presença. Valeu. Bem, a gente fica por aqui, nos vemos em breve, tá? Forte abraço. Tchau.